Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nessa aula de hoje continuaremos a falar sobre o tema da aula passada, onde começamos a abordar a climatologia. Falamos sobre os elementos, os fatores climáticos, as condições que eles interagem, a relação das massas de ar. E na aula de hoje a gente vai fechar um pouco mais, de forma mais específica, sobre essa temática, legal? Espero que todos estejam bem, que tenham entendido a introdução da aula passada. E aí, o que fica para nós nesse primeiro instante é as divisões ali, principalmente entre o que são os elementos do clima, o que são os fatores do clima, como que eles se combinam, né? De forma prática, nos principais exames vestibulares, no PAS, principalmente no PAS 1, onde é muito abordado a relação de alguma problemática, onde a ideia é que vocês identifiquem qual que é a origem da problemática relacionada a questões voltadas para a climatologia. Então aqui nessa aula de hoje a gente vai entrar mais adentro, legal? Só recapitulando, aqui a gente tem os 5 grandes elementos do clima: temperatura, umidade, precipitação, vento e a radiação solar. E aí mais uma vez eu volto para os 2 que são os mais cobrados de forma sistemática, que são a relação da temperatura e da umidade, né? A temperatura e a umidade, eles são protagonistas quando a gente está falando sobre os elementos do clima, o comportamento da atmosfera ao longo do tempo. E aí eu já vou abrir aqui a deixa para a relação do tempo atmosférico. Lembram aí, o tempo atmosférico, ele é um conceito, e a gente tem a parte do clima, tempo e clima. Então o clima, a gente vai ter outro conceito em relação ao clima. Isso é muito sensível e atenção máxima de vocês, porque é uma parte muito, vamos dizer, muito recorrente de alguns erros bobos, até que por vezes vocês possam cometer. Então vamos lá, o tempo, aquela palavrinha mágica que eu pedi para que vocês associassem. O tempo, ele tem a ver sempre com um momento, é um estado momentâneo dessas condições atmosféricas, do comportamento atmosférico, enquanto o clima, ele vai carregar uma trajetória, uma sucessão, um padrão, uma repetição desse mesmo tempo, só que por um período de 20 a 30 anos. Citei na aula passada o exemplo de Brasília, no mês de agosto, por exemplo, onde a gente não tem a ocorrência de chuvas, né? E, bom, hipoteticamente, se estivéssemos aqui uma chuva, falaríamos, portanto, que o tempo é chuvoso, né? O tempo está chuvoso, caiu uma chuva agora, nesse momento, o tempo é chuvoso. E aí lembram aí que tanto o tempo quanto o clima, eles possam ser chuvosos. A diferença é que, para ser um clima chuvoso, ele tem que ter essa mesma repetição do tempo por um período mínimo de 20 a 30 anos. E aí eu pergunto para vocês, se hipoteticamente Brasília choveu aqui, se começar a chover no mês de agosto, então significa que a gente tem aí uma relação do clima de Brasília ser um clima chuvoso no mês de agosto? O que vocês acham? Tempo para pensar aí. 1, 2, 3... É claro que não, né, pessoal? Então o clima, ele não é chuvoso, embora o tempo possa estar chuvoso. Agora, se houver esse mesma recorrência num padrão de 20 anos aí para frente, aí poderíamos falar que o clima de Brasília passa a ser chuvoso, porque ele tem a mesma sucessão, o mesmo padrão, a mesma repetição do mesmo momento das condições atmosféricas. Compreenderam? Legal? Então tá aí a grande diferença entre tempo e clima. Tempo, momento; clima, sucessão. Muito tranquilo? Vamos seguir aqui em frente. Aqui eu trouxe nesse slide justamente essa diferença, né, que a gente já havia falado na aula passada, mas trouxe aqui para reforçar o quanto que o clima, ele é um padrão. E aí a gente tem os tipos climáticos, que a gente ainda nem entrou, nem falamos nos tipos climáticos. Por exemplo, o Brasil, nós nos destacamos
por um tipo climático. E aí o Brasil não tem só um tipo de clima, mas o nosso protagonismo climatológico tem a ver com um tipo de clima que é o tropical, né? Tem até aquela musiquinha do Jorge Benjor, um músico, um grande artista, acho que todos vocês, os pais de vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, a música País Tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Essa música, essa letra, ela revela aí elementos, características do nosso país. E aí, moro num país tropical, ou seja, a predominância é o tropical. Embora tenhamos aí o clima equatorial, o clima subtropical, mas o tropical com essa grande abrangência no nosso território. Legal? Então, tempo e clima está aqui, bonitinho. Esses esquemas até na ilustração aqui também, muito legal. Show, bacana, muito tranquilo, né? E aí os fatores do clima. E aqui entra a parte mais sensível. Estatisticamente falando, as questões, principalmente que o PAS gosta muito de trazer, são questões que são amarradas muito mais nos fatores climáticos do que nos elementos climáticos. E o SESP gosta muito mais de trazer relações, por exemplo, do clima do que do tempo atmosférico. Porque o clima é uma sucessão, existe uma complexidade. Lembra aí na aula passada, o clima que é formado por esses fatores, não existe um fator ser determinante para formar um clima, embora a latitude seja o principal elemento do clima. Mas junto à latitude a gente tem que ter outros fatores em combinação para gerar um tipo climático. Então a latitude ela vai ser o carro-chefe aí do fator do clima, porque a gente está falando da disponibilidade de radiação solar. Quanto mais próximo do Equador, a gente tem uma maior concentração no planeta, de radiação solar. Quanto mais a gente se distancia do Equador em direção aos polos, a gente tem um menor recebimento de energia solar. Então, o fator latitude tem a ver com a relação do posicionamento de cada local, de cada região, de cada país, continente, etc. Né? Então, o Brasil, por exemplo, a latitude do Brasil não muda, ela está lá estática. E olha a palavra aí de novo, estática. Mais uma vez, estática. Esses fatores, eles são estáticos, eles não mudam. Esses fatores que estão aí nesse slide. A latitude, ela não vai mudar. O Brasil não vai sair de lugar. O Japão não vai sair de lugar. Vou fazer um parêntese. Ah, professor, mas aí do ponto de vista da tectonia de placas, a gente tem uma movimentação que está ali se movimentando. Existe sim uma percepção de movimentação. Pessoal, claro que existe, ok, mas nesse caso a gente está falando de milímetros, no máximo de centímetros, e isso numa escala muito larga, que para nós, analisando o clima, é desprezível esse pensamento. Legal? Então, só para que vocês não confundam, vou fechar o parêntese aí. Então, temos aqui o fator da latitude, que ele é o principal, e aí vamos com outros fatores. A altitude, por exemplo, é um barato. Vou citar dois exemplos aqui, vou citar três exemplos aqui. Lá em São Paulo, alguns de vocês que já tiveram a oportunidade de estar em São Paulo, e aí você tem a região serrana de São Paulo, ali Campos do Jordão, entre várias cidades, tem uma chamada Campos do Jordão. E aí, São Paulo, vamos supor que esteja fazendo uma temperatura de, 16 graus na cidade de São Paulo. Na região serrana, Campos do Jordão, deve estar fazendo 7, 8. Ora bolas, como é que mudou tanto drasticamente? Eu estou falando do mesmo dia, da mesma cidade, e por que é que mudou? Por que é que teve essa alteração em temperatura? E a gente consegue entender então que tem um fator tendo aí uma atuação muito forte, que é a altitude. E aí lá na aula passada, lembro aí, a gente falou que quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. A superfície terrestre, das partes mais baixas, tem uma incrível capacidade de armazenar energia, enquanto as partes mais altas não armazenam essa energia.
Então, por exemplo, eu vou trazer aqui, eu não sei se eu comentei com vocês, por exemplo, a turma dos esportes radicais, aí, montanismo, escalada, esse pessoal todo que se debruça em cima das grandes montanhas. Observem que no alto dessas montanhas tem uma tendência a ter uma camada de gelo, ou quase isso, uma formação bem gelada e temperaturas bastante agressivas negativamente, porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. Em cima das montanhas não existe essa absorção solar, diferente do que acontece das partes mais baixas. Então, Campos do Jordão, você vai ter uma temperatura menor, porque é uma região serrana. Se eu pegar esse mesmo exemplo, para quem já teve a oportunidade de ir até Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente conhecer a Serra Gaúcha, Gramado, enquanto Porto Alegre você tem lá uma temperatura, sei lá, 12 graus, Gramado está fazendo 4 graus, 3 graus. Por que isso? Porque você tem a relação da altitude. Aqui em Brasília, a gente tem na nossa proximidade aqui a Chapada dos Veadeiros. Então, existe, principalmente em alguns momentos do ano, como o inverno, que fica mais latente ainda essa percepção. Porque lá na Chapada dos Veadeiros você tem uma altitude maior do que Brasília. Então, você tem uma característica muito forte de ter menor temperatura. Legal? Então, olha aí, já 2 grandes fatores. O terceiro fator é a vegetação. Falamos também na aula passada, mas aí a vegetação é muito importante. No PAS, agora eu não vou me recordar, o PAS de 22 ou de 23, caiu uma questão relacionada ao aquecimento das cidades, ilhas de calor, coisa toda. E aí a questão era para que os alunos interpretassem ali de como que um determinado fator climático estava fazendo a devida interferência na relação do clima, do microclima de uma determinada região. E aí a grande questão ali, naquela oportunidade daquela questão, era a vegetação. Porque quanto maior a relação da urbanização, e aí você tem aí a capacidade de você ter uma maior quantidade de energia através da pavimentação, cimento, asfalto, você vai retirar essa vegetação natural predominante para dar lugar então a essa urbanização. E aí, uma vez você retirando essa vegetação, o que vocês acham? A temperatura ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Fica evidente que haverá então um aumento de temperatura por conta da ausência da vegetação por ação antrópica, né? O homem foi lá, arrancou essa vegetação para dar lugar ali na pavimentação. Isso vai gerar uma energia muito grande, vai acumular energia muito grande, o calor vai aumentar. E é esse princípio, essa questão, ela estava querendo trabalhar realmente o princípio relacionado às mudanças climáticas do ponto de vista da escala em microclimas. Então, como que os microclimas estão sendo afetados? E aí você tem regiões, então, que estão cada vez mais com ausência de vegetação. Aqui em Brasília, por exemplo, se a gente pegar uma imagem de satélite de 15, 20 anos atrás e analisar todo o Distrito Federal, a gente vai observar de 15, 20 anos claramente uma quantidade muito forte de vegetação. Se a gente pegar na atualidade imagens de satélites, do mesmo ponto, do mesmo foco, ou seja, o Distrito Federal, aqui a gente já vai começar a perceber a expansão urbana muito agressiva. E aí vamos fazer uma pequena análise, uma pergunta norteadora. O clima de Brasília, ou seja, o padrão, a sucessão, ele vem cada vez mais tendo maiores temperaturas ou menores temperaturas? Pensem nisso. Quando eu tinha meus 10 anos, 11, 12 anos, eu lembro como se fosse ontem. Pessoal, não parece, eu sei, eu estou com 43. Mas quando eu tinha meus 10 anos de idade, eu lembro que o frio de Brasília era muito intenso. A gente tinha que sair de casa todo empacotado, de verdade, porque o frio era muito forte. Nunca mais eu senti esse frio muito forte. Tem ali 2, 3 semanas que a gente fica um pouco mais agasalhado, né? A gente à noite dorme com um cobertorzinho e tal, mas não passa disso, não precisa mais do que isso. E isso vem diminuindo ano a ano. E aí, peguem só
esse gancho, essa relação, esse insight aí em relação à vegetação. Legal? A vegetação tem outro papel importantíssimo que ela contribui para as massas de ar. Por quê? Porque tem um efeito. Lembra do nome desse efeito aí da vegetação? Evapotranspiração, ou seja, a capacidade que a vegetação tem em liberar umidade para a atmosfera. E aí essa umidade liberada vai gerar formações de massas de ar úmidas que vai interferir ali no regime de chuvas de uma determinada região. Com a ausência da vegetação, esse regime de chuvas ele vai aumentar ou ele vai diminuir? O que vocês acham? Então olha aí a percepção que a gente tem da importância desse fator da vegetação. Legal? A gente tem a maritimidade. Talvez não tenha ficado muito claro esse nome, e nas aulas que vocês estão tendo regularmente também, às vezes confunde mesmo a maritimidade, a continentalidade, mas são fatores importantíssimos e essenciais para que vocês possam ter a compreensão total, porque ninguém sabe o que pode vir em relação a questões sendo cobradas sobre a climatologia. Então a maritimidade, pense só, olha o nome do efeito, maritimidade. O nosso planeta, pessoal, a superfície, nós somos compostos de maior parte de massa terrestre ou de água, oceano? O que vocês acham? Nós somos a maior parte de água. 70% da nossa superfície é água. E aí a gente tem, então, olha a percepção, a gente tem que ter com muita clareza que quem vai ter um maior controle relacionado às condições atmosféricas, climáticas do mundo não é massa terrestre, é o oceano. Olha o nome do efeito, maritimidade. A maritimidade é um efeito onde as águas oceânicas têm uma capacidade de absorver e armazenar energia. Então, o oceano ele faz isso, ele consegue armazenar energia. Só que é um processo bem lento e paulatino, bem lento. Países como nós, Brasil, países em zonas intertropicais, próximo ali da faixa do Equador, não vai sentir esse efeito porque é naturalmente mais quente. O principal fator do clima é a latitude. Então, a latitude de países que estão mais próximos da linha do Equador não vai ter essa percepção desse efeito. Agora, países de média e grande latitude, aí eu estou falando dos Estados Unidos, estou falando dos países da Europa, esses países eles já vão sentir, principalmente no inverno deles lá, que costuma ser bem rigoroso. Então, na parte costeira, na parte litorânea, cidades onde tem praia, onde tem mar, essas regiões, essas localidades vão conseguir sentir a liberação bem lenta e gradual dessa energia, desse calor absorvido pelo oceano. E isso, de forma prática, vai fazer com que essas regiões tenham um inverno um pouco mais ameno, porque a liberação dessa energia vai chegar até a costa. Compreenderam? Legal? Fechou? O nome desse efeito chama-se maritimidade. O oposto dele é a continentalidade. Esse sim, dentro do continente, Brasília é um grande exemplo. Não lembro se eu mencionei Brasília como um grande exemplo. Eu acredito que vocês em algum momento aí já tenham passado a situação de ter no mesmo dia, vocês acordarem com friozinho, assim, tal, saindo de casa, até com casaquinho, e no mesmo dia ali, próximo do meio-dia, da hora do almoço ali, todo mundo já está com calor, está quente, e aí lá para 5 horas da tarde já bate um vento, você já está procurando ali um casaquinho, 8 horas da noite está frio. E aí você tem uma amplitude térmica muito grande. Olha o nome, amplitude térmica. Mais uma vez, amplitude térmica. Eu estou falando 3 vezes porque a amplitude térmica ela está sempre condicionada à continentalidade. Porque diferente da maritimidade, que é lento o processo lá com as águas oceânicas, no continente é muito rápido. Então você absorve energia muito rápido e muito rápido também essa energia ela é dissipada para a atmosfera. Então você tem na continentalidade
um fator muito rápido, absorve rápido e libera rápido. E aí você vai ter uma diferença de temperatura no mesmo dia. Na geografia, na climatologia, chamamos isso de amplitude térmica. Por exemplo, a gente teve um exemplo bem real aqui em Brasília. Em Brasília, a mínima deu 18 graus e a máxima deu 30 graus. No mesmo dia, a menor temperatura verificada foi 18 graus, a maior temperatura verificada foi de 30 graus. Um simples cálculo matemático entre a temperatura maior e a menor, 30 menos 18, eu vou ter uma amplitude térmica de 12 graus. Então, é característico da continentalidade uma grande amplitude térmica, justamente porque se ganha e se perde energia rapidamente no mesmo dia. Fechou? E aí, assim como a latitude, a altitude, vegetação, maritimidade, continentalidade, todos esses fatores, eu falei ainda há pouco, eles são fatores estáticos, eles não mudam. Legal? É claro que na vegetação, se você retirar a vegetação, ok, está retirado, mas aí até onde ela estava, essa vegetação ela não saiu de lugar, ela não saiu andando, ela não se transferiu, ela está lá. Caso ela esteja, né? Caso ela não seja retirada. E aqui a gente trouxe para vocês como que esses fatores eles agem, né? Então, bom, um pouco da explicação que eu acabei de dar aqui. E aí, quando vocês estiverem vendo esse material, vocês podem dar o pause e fazer a leitura aqui, que tem a ver justamente com o que eu acabei de colocar para vocês. Legal? E aí, esses fatores que são os fatores estáticos do clima, e eu falei tanto de estático, porque tem um fator, e é só um fator, que ele é dinâmico, ou seja, ele está sempre em movimento, está sempre modificando, ele está sempre acontecendo alguma coisa, e esse fator dinâmico do clima são as massas de ar. Né? O que são as massas? Olha essa ilustração que eu estou colocando para vocês. O que são essas massas de ar? Essas massas de ar são grandes bolsões de ar atmosférico que ficam estacionadas em cima da atmosfera e em algum momento elas se movimentam, elas se expandem, elas se retraem. Como é que funciona isso? Uma massa de ar, para ela ser formada, ela precisa de uma superfície que seja homogênea, que seja igual. Se eu pegar, por exemplo, um oceano não tem nada a não ser água. Então eu tenho uma superfície homogênea. Uma massa de ar, então, ela vai precisar de uma superfície homogênea porque ela vai absorver características de temperatura e umidade dessa superfície homogênea. Então, um oceano, lá no Equador, eu vou ter que tipo de característica que essa massa de ar vai absorver? No Equador, ela vai ser úmida, porque é um oceano, e ela vai ser o quê? Quente. Por quê? Porque ela está no Equador, latitude. Legal? Então ela vai ser uma massa de ar úmida e quente. Agora, se eu pegar a mesma massa de ar oceânica, mas lá perto do Polo Sul, ela vai continuar sendo quente? Não, né, pessoal? Então você vai continuar sendo úmida, mas aí a gente vai ter uma massa de ar fria. Olha aí que diferença. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso nos noticiários, de alguma forma aí, quando vai falar do tempo, do clima, o pessoal está sempre falando sobre massa de ar e é assim que funciona. As massas de ar precisam, então, de uma superfície homogênea para elas absorverem características. E aí um detalhe muito importante. As massas de ar não necessariamente elas vão agir no mesmo local de formação. Por que isso, professor? Porque olha o nome dessa massa, ar. E aí existe um cara chamado circulação geral do ar, ou circulação geral da atmosfera. E essa circulação geral da atmosfera, ela leva essas massas de ar de um lado para o outro. Essas massas têm a capacidade de se retraírem e de se expandirem. Então, não necessariamente elas vão agir no local aonde elas estão se formando. Falou? Pega essa visão aí para vocês não esquecerem. Aqui no Brasil, a gente tem a atuação de grandes 5 massas de ar. Aqui no Brasil. A massa de ar ela é caracterizada pela sua superfície e pela sua latitude.
Como assim, professor? Olha esse cara aqui, ó. Olha lá, MEC. Estão vendo aí? Massa equatorial continental. Equatorial vem da latitude. A latitude é Equador. Continental vem da superfície. Ou seja, ela é uma massa de ar oceânica ou ela é uma massa de ar continental. Já essa aqui da mesma latitude, ó, que também é equatorial, que nem um MEC. Essa é a meia. Só que quem vai mudar aqui é a superfície. Como é um oceano, a massa de ar ela vai receber o nome do oceano. Nesse caso, é o Oceano Atlântico. Então, uma massa equatorial atlântica. Aqui a gente tem MTC, ó, o T. Já vai mudar a latitude, não é mais o E. Então, vai sair de equatorial e vai para o tropical. Massa tropical continental. Já essa aqui é uma massa tropical também, mas ela é atlântica, porque ela está se formando no oceano e influenciando aqui essa parte do nosso território. E por último, lá embaixo, a gente tem uma massa polar atlântica, MPA. Ela se forma lá no polo, mas ela consegue se expandir e chegar na atuação aqui na parte sul do país. Legal? Dessa forma a gente tem essas 5 grandes massas de ar. E aí, pessoal, tem um cara chamado circulação geral da atmosfera, que eu acabei de falar para vocês. E agora eu quero que vocês olhem com muito carinho, com muita atenção, o que eu vou fazer aqui, ó. Baba. Repitam comigo, abababa. Desse jeitinho que vocês estão percebendo, abababa. É muito importante que vocês entendam isso aí, pessoal. Abababa. Pegou a tua prova, pegou o teu PAS, pegou o teu exame, teu vestibular, o que quer que seja, pegou tua prova na escola. Caiu alguma questão relacionada à circulação geral da atmosfera? Vai lá, pega a tua caneta, circula, faz uma reprodução aí do mapa mundi de um globo terrestre e escreva nessa ordem que vocês estão vendo aí, abababa. O que significa isso, professor? Esse abababa. O A é de alta pressão, o B é de baixa pressão, e aí já está metade do caminho dado. Pressão, que pressão? Pressão atmosférica. Como é que funciona isso? Baixa pressão, alta pressão. Eu quero todo mundo com atenção bem aqui, ó, na linha do Equador. Tá vendo aqui? A latitude do Equador é 0, baixíssima latitude, latitude 0. Legal? Olha lá. Aqui no Equador eu vou ter temperaturas mais quentes ou mais frias? Temperaturas mais quentes, não é? Se é temperaturas mais quentes, eu vou ter uma baixa pressão atmosférica nessa região. E esse ar, ele vai subir. Por quê? Porque ele é mais leve. É ar quente. Olha lá. E aí, a partir dessa subida desse ar quente, agora observem os trópicos. Aqui o trópico de Câncer e aqui o trópico de Capricórnio. Tem A e tem A, tá vendo? São alta pressão. Por que isso? O ar quente no Equador, ele vai subir, porque ele é quente, acabei de falar. E quando ele estiver lá em cima, tem um carinha que eu acabei de falar nos fatores do clima, a altitude. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Esse ar que está quente, ele vai ganhando temperaturas negativas. Se vai ganhar temperaturas negativas, ele vai ficar frio. Esse ar, ele vai ficar mais denso, ele vai ficar mais pesado. Se ele vai ficar mais pesado, ele vai o quê? Descer. Pesadão, alta pressão. Olha lá, alta pressão. Só que esse ar, ele não vai descer no mesmo local aonde ele está subindo. Se ele está subindo no Equador, ele não vai descer no Equador. Por quê, professor? Ele não vai descer lá porque enquanto eu estou falando com vocês aqui, o nosso planeta está rodando, movimento rotacional do planeta. A rotação está acontecendo. E aí a gente tem, então, por conta desse movimento rotacional, o ar ele não vai cair no mesmo local onde ele está se formando. Então, o ar que se forma no Equador, ele vai cair nos trópicos de forma de alta pressão atmosférica.
Compreenderam? E isso abrange a lógica para os outros pontos aqui, de baixa e de alta pressão. Olha aí que interessante. E aí, pessoal, existe um cara chamado Coriolis, efeito Coriolis. O efeito Coriolis é justamente essa relação entre a subida do ar mais quente e a descida do ar mais frio, aonde essa descida não vai ser no local aonde ele está se formando, vai ser no local, numa outra latitude, essa que vocês estão vendo aqui, de 30 graus aqui, que vai dar nos trópicos. E essa mesma lógica vai valer até em direção aos polos. Então, o baba, é justamente para que vocês não se percam e não caiam em nenhum tipo de pegadinha relacionado a essa distribuição geral da atmosfera. É um macetezinho que é infalível, galera. Vocês não vão ouvir isso em lugar nenhum, talvez. Então, bota aí, baba. Bacana? Show! As massas de ar que atuam no Brasil são essas aqui, que eu acabei de mencionar. A circulação geral da atmosfera tem aqui essas características da baixa pressão, ar ascendente, alta pressão, ar quente. Quando a gente toma um banho bem quente, banheiro fechado, quando a gente para o banho e abre a porta do banheiro, aquele vapor que se formou no banheiro, ele não vai para baixo, ele vai para cima, porque o ar está quente. Imaginem isso como áreas de baixa pressão. E áreas de alta pressão, lembrem sempre de um aparelho de ar-condicionado, onde ele está sempre instalado nas partes mais altas da parede, porque esse ar está mais frio, gelado. E aí esse ar ele vai descer. Lembram sempre do ar-condicionado como alta pressão atmosférica. Aqui está um resuminho que a gente fez, que a gente trocou uma ideia. E aqui, pessoal, já uma questãozinha aqui do Enem, para que a gente possa responder. Uma cidade de Curitiba, localizada no Planalto Curitibano, aproximadamente 934 metros de altitude, apresenta temperaturas médias bem mais baixas do que a cidade litorânea de Paranaguá, que fica a apenas de 98 quilômetros de distância e está localizada praticamente ao nível do mar. Essa diferença de temperatura entre as duas cidades pode ser explicada principalmente pela influência do fator climático denominado... Aqui eu botei o gabarito aqui já, mas tá aqui, altitude, né, gente? Já dei a deixa aqui, muito fácil, mamão com açúcar. Essa outra questão aqui, em 2003, julho de 2003, moradores da região norte relataram uma queda brusca e inesperada de temperatura, com termômetros marcando menos 15 graus em cidades amazônicas, onde as temperaturas costumam ficar acima de 25 graus durante todo o ano. Esse fenômeno meteorológico, comum em anos anteriores, é localmente conhecido como friagem. Com base nos seus conhecimentos de climatologia, a friagem amazônica está associada principalmente à atuação de qual massa de ar? Fala sério, pessoal, essa aqui mamão com açúcar, né? Olha lá. Friagem na Amazônia, friagem, não a quente. Massa polar atlântica, ela tem a capacidade de chegar lá na Amazônia. Olha isso, pessoal, em direção ao norte, provocando queda de temperaturas bruscas. Isso é um fenômeno que acontece e é lá na região amazônica. Então tá aqui, letra D. Valeu? Galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus, certamente estaremos juntos na próxima. Obrigado, gente. Valeu!